queria que você comentasse agora sobre essa ação. Eu estou fazendo um mistério aqui, porque eu queria que você levantasse a bola aí e falasse dessa ação, né? Qual o papel dela, né? Quem é ela na Bolsa e o que levou a esse resultado aí, desde que entrou na carteira de vocês aí, subindo 45%. Conta mais para a gente quem é. Esse papel é a Valide, né? A Valide, ela, como você disse, ela entrou na carteira Market Makers em 16 de março desse ano. De lá para cá, se a gente pegar desde o início aí uma valorização de 50%, ela começou com uma posição ali de 5% na nossa carteira. Ela cresceu organicamente para 6,5%, né? Dado toda essa valorização que ela teve. E há mais ou menos 2 semanas a gente aumentou, né? Porque a gente aumentou para 8,5%, porque na nossa visão ela continua tão barata quanto a gente comprou lá atrás. Então, você deve estar me chamando de louco. Como assim? A empresa sobe 50% e ela continua barata? Pois é. A gente imaginava que ela entregaria um lucro, né, X, ela entregou muito mais do que a gente esperava. A gente acha que ela continua no mesmo patamar de múltiplo, preço sobre lucro, principalmente do que a gente comprou. Tá, então, eu vou colocar aqui um pouco de contexto, né, falar quem que é a Valide, né? O ticker dela é o VLID3, para quem não conhece. Bom, a Valide, ela é uma empresa de 1,2 bilhão de valor de mercado, né? Então, ela realmente, não digo nem que ela é uma small cap, ela é quase uma micro cap mesmo, né? Um valor de mercado muito baixo. E se a gente considerar a dívida líquida dela, é uma empresa aí de 1,8 bilhão de valor de firma, tá? Ela negociava por dia ali entre 2 milhões e 4 milhões de volume diário entre setembro do ano passado e março deste ano. Era uma ação com pouquíssima liquidez, ainda né? Mas só que mais recentemente esse volume negociado ele passou para algo entre 5 milhões por dia e 8 milhões, tá? Em 2022, só para dar números de grandeza aqui para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho mais sobre ela, ela é uma empresa que atingiu em 2022 1,8 bilhão de receita líquida, entregou ali cerca de 460 milhões de EBITDA, né, que é uma medida aí de uma proxy de geração de caixa, né, lucro operacional antes dos resultados financeiros, imposto de renda e depreciação e amortização. E ela teve um lucro líquido ali normalizado ao longo de todo o ano de 9 milhões de reais, tá? O que ela faz para ganhar dinheiro? Ela atua basicamente em 3 verticais de negócio, né? Ela tem ali a vertical de identificação, que eles chamam de Valide ID, né? Ela tem a Valide Pay, que são a vertical ali de meios de pagamento, e tem a Valide Mobile, que é a vertical responsável por emitir aqueles cartõezinhos, né? Os SIM cards, né? Nos telefones celulares, que muitos de vocês aqui já devem ter acompanhado. Cada vertical de negócio dela corresponde aí por 1/3 das receitas e também do lucro operacional da companhia. Alguns trimestres isso varia um pouquinho, mas a grosso modo representa ali 1/3. Na primeira vertical, né, que é a Valide ID, o grande negócio dela é a emissão de documentos como RG e CNH, né? CNH, para quem não conhece, é a Carteira Nacional de Habilitação. Então, para você poder dirigir aqui em diversos estados aqui do Brasil, você tem que ter a CNH. E o RG, todo mundo sabe, né? É o registro que todo mundo tem, né? É uma identidade importante que a gente carrega conosco no nosso dia a dia. A Valide, em 2022, ela emitiu 24 milhões de documentos oficiais, tá? O grande parceiro da Valide são os estados brasileiros, né? Então, são contratos com o governo. Ela faz a emissão de CNH em 12 estados, representa ali mais ou menos 80% dos condutores, e emite RGs em 9 estados, que representam ali 57% de toda a população brasileira. Então, é aquela empresa que pouca gente conhece, mas que carrega alguma coisa dela diariamente, né? Ela exerce um papel importante no nosso dia a dia. E como esses documentos, eles também carregam informações sensíveis, né, como o nome da mãe, nome do pai, existe uma relação de confiança entre a empresa, o Estado e mesmo as pessoas, né? Não à toa, né? Ela tem ali, né, ela se chama como Valide, como uma Trust Powerhouse, né? Que eles colocam isso, essa questão da confiança é um ativo da companhia. Então, essa é a primeira vertical, que é a vertical ID. Aí tem a vertical
que é a ValidPay. Ela é a unidade responsável pela emissão de cartões bancários. Então, sempre que você vai, por exemplo, no Nubank, né, um parceiro dela, o Itaú é um parceiro dela, assim que você recebe um cartão de crédito, esse cartão de crédito foi feito, em grande parte das vezes, pela Valid. Né? Ela tem uma participação de 20% do mercado de cartões no Brasil, e também tem uma operação na Argentina, lá ela é até maior, né? Metade do mercado de cartões na Argentina é ela quem toma conta, né? Inclusive, a operação na Argentina tem sido um ponto positivo dessa tese. Como a Valid tem uma fábrica instalada na Argentina, ela tem ganhado muito mercado dos competidores que não possuem fábrica lá dentro, dado todas as dificuldades que o país vem colocando, né, para quem não tem uma operação lá dentro, né? A gente pode falar de restrição de divisa, importação de insumo, e a Valid acaba que ela tem surfado de braçada esse mau momento operacional, esse mau momento macroeconômico que a Argentina tá passando. A gente acha que esse é um negócio que vai continuar indo bem ao longo do ano, e por que não até o ano que vem, que a gente tem um pouquinho menos de visibilidade, porque no final do ano eles vão passar por eleições por lá. Então, a gente acha que essa é uma divisão que tem ido muito bem, deve continuar indo bem ao longo de 2023, mas em 2024 a gente espera aqui nos nossos números que se normalize. Tá? Então, colocando em contexto, no primeiro TRI de 23, né, o EBITDA, né, o lucro operacional da ValidPay, cresceu 87% em relação ao mesmo período do primeiro TRI do ano anterior. Tá? Então, e a gente... Bem robusto, né? Está subindo bastante, né? Cresceu bastante, né? Em termos operacionais. Sim, e a Argentina representa ali entre 8% a 10% do resultado. E aí, a terceira vertical da Valid é a Valid Mobile, que é aquela vertical que emite os SIM cards, tá? E ela tem 10% do mercado global de cartões de celular, né? Ela é o quinto maior player, né? Então, assim, é uma posição relevante nesse mercado, é uma empresa relevante no nosso dia a dia, mas que pouca gente acompanha, dado o tamanho dela, né? Então, olhando para a Valid, né, olhando para essas três verticais de negócio, o quanto que ela tinha de receita, que a gente falou lá no início, o que chamou a nossa atenção, né? Ela é uma empresa que gerou um lucro operacional, quando a gente olha o EBITDA, muito relevante, né? Gerou um EBITDA de 460 milhões, mas um lucro líquido muito baixo, né? Esse lucro líquido, esse EBITDA, ele não se convertia em lucro líquido, né? O lucro líquido no ano passado foi de 8 milhões. E por que isso? Porque ela perdia muito dinheiro no resultado financeiro, ela tinha dívidas muito caras, e além disso, né, ela passou por uma reestruturação, né, o jargão do mercado, né, o turnaround, muito relevante, né, não só de diretores executivos, né, se a gente pegar CEO, CFO, foram novos diretores que entraram na companhia ao longo dos últimos 2 anos, né, existia uma certa urgência nesse sentido, né, de uma mudança, porque a empresa, ela era uma empresa que gerava muita receita, mas que queimava muito caixa, né? Ou seja, grande parte dos investimentos que ela fazia não tinham retorno, né, acima do custo de capital dela. Então, a empresa precisava passar por essa mudança, ela tinha um nível de alavancagem, né, se a gente pegar ali a relação dívida líquida e EBITDA, de 3,5 vezes, era uma dívida muito alta, né, um EBITDA que eventualmente vinha caindo, né? Acho que é um ponto importante, né? Ao longo de toda a história, a empresa nunca gerou um EBITDA negativo, né? Apesar de todo o momento difícil que ela passou, ela nunca gerou um EBITDA negativo. Isso é importante. Então, o que foi essa reestruturação que a empresa passou? A empresa teve a mudança dos executivos e também uma mudança operacional. Então, ela tinha 3 fábricas aqui no Brasil produzindo, né, os negócios da companhia. Ela tinha fábrica em São Bernardo do Campo, ela tinha fábrica no Rio de Janeiro, e ela concentrou todas essas operações na fábrica de Sorocaba que ela tinha. Ou seja, de 3 fábricas para uma, você passa a ser muito mais eficiente, né? Diminui o custo, né? Diminui o custo, diminui o consumo de investimento que você tem que ter em novo maquinário, em mais pessoas, em segurança, né, e tudo mais.
E, além disso, ela também fechou as operações que ela tinha nos Estados Unidos. E, ao fazer toda essa mudança, toda essa reestruturação, isso acaba impactando o resultado. Porque quando você fecha, né, quando ela vendeu as operações, ela comprou por um preço maior do que o que ela vendeu. Então, quando você tem esse ajuste, né, do quanto que estava no teu balanço de pagamento, isso é um ajuste, é um prejuízo contábil que passa pelo resultado e passa ali na linha de resultado financeiro, né? Então, por que esse EBITDA de 460 milhões não se transformava também num lucro líquido também relevante? Por conta de toda essa reestruturação que ela fez. Só que tudo isso foi o que ela fez ao longo dos últimos 2 anos. Quando a gente olhava para esse ano, a gente já, né, tirando da conta, né, tudo que ela fez no ano passado, a gente via uma empresa capaz de gerar um lucro líquido para esse ano de 23 ao redor de 200 milhões. E como esse negócio não tem tanta ciclicidade, não tem tanta sazonalidade, né, trimestres que são melhores do que outros, existe de fato uma sazonalidade pequena, mas existe. A gente estimava mais ou menos um lucro líquido na casa dos 50 milhões por trimestre ao longo de 23. Aí a gente fazia uma conta, né? A gente pegava ali quanto que a empresa tinha de valor de mercado, uma empresa de 800 milhões de valor de mercado na época que a gente colocou na carteira, que poderia gerar ali um lucro líquido por baixo de 200 milhões. A gente falava assim, poxa, esse negócio vai me dar, né, vai pagar 200 milhões de lucro nesse ano, só que está valendo 800 milhões de reais. Né? Então, ela está valendo, né, quando a gente olha a relação preço sobre lucro 4 vezes, né, crescendo receita, a gente achava um negócio muito absurdo. Tá? E para o investidor? Como é que fica isso? Você enxerga isso de uma forma muito técnica, né? Vamos lá, né? Então, a gente está falando aqui de lucro. Como é que o investidor pode olhar para isso, né? Qual que seria o potencial de valorização? Porque você falou aqui realmente de um turnaround, né? Falou da operação, enfim, diminuiu a operação, diminuiu o investimento, ela está sendo muito mais eficiente, né? Como é que o investidor pode olhar para isso? E qual o potencial de valorização daqui para frente? Perfeito. Esse caso específico, eu olhava da seguinte forma, né? Se eu estou comprando um negócio, né, por 800 milhões de reais, né, em valor de mercado, esse negócio vai me pagar 200 milhões ao ano de lucro, é como se eu tivesse um resultado de 25% ao ano, tá? 25% por quê? Em 4 anos esse negócio se paga. Quando eu comparava com a Selic, né, ou em curva longa de juros ali, de 15%, 16%, 17%, me parecia um negócio atrativo, sem colocar na conta qualquer crescimento. Colocar na conta que a empresa vai ser exatamente o que a empresa foi no passado. O que não é o que vem acontecendo. A empresa vem crescendo. Né? A empresa vem crescendo receita, ela vem crescendo em EBITDA, vem crescendo lucro. Então, assim, eu estou pagando 4 vezes o lucro dela, né, 25% ao ano, por um negócio que no final do dia o múltiplo pode ser até menor. Pode ser que eu estivesse comprando ela 3 vezes, a 2 vezes. Né? Então, assim, a conta que eu fazia, né, como investidor de fato, é isso. O negócio vai me pagar 25% de lucro, o investimento vai se pagar em 4 anos, e como eu tenho visibilidade sobre esse negócio, era um risco que eu queria correr. Quando eu pego na minha cobertura de empresas aqui da carteira Market Makers, eu não tinha nenhuma empresa negociando a 4 vezes, né, com visibilidade. Né, tendo visibilidade desse ano, do próximo, é muito difícil você ter visibilidade para daqui 4 anos, né? E é uma empresa que tem segurança, né, de certa forma, porque trabalha, vamos dizer, para estados, para o governo, né? Então é possível, por exemplo, né? Não é especialmente uma empresa de crescimento, vamos dizer, o que vier supera as expectativas, mas tem essa certa segurança de fornecer serviço para o próprio governo, né? Sem dúvida, e todas as pessoas precisam emitir documentos, né? Então, assim, é um negócio que gera caixa, que não consome tanto caixa, afinal, não existe tanta complexidade em você produzir um cartão, produzir um SIM card, produzir um documento. Então, sim, existe esse crescimento por si só, de empresas tendo que emitir os seus certificados, inclusive existe a nova legislação né, que leva a CNH de 5 para 10 anos, vai levar também a um incentivo de curto prazo, assim, para os lucros da companhia. A gente acha que vai haver
mais empresas emitindo, né, no curto espaço de tempo. Existe, inclusive, é um produto de maior valor agregado, então a empresa tem capacidade para aumentar a margem desse negócio. Só que assim, a gente não está colocando na conta, por exemplo, né, quando a gente olha os estados, a gente acha que existe crescimento para o governo ser mais eficiente nesse sentido, né? Por que a gente tem que ter tantos... por que a gente não pode ir num médico, né, e ter toda a nossa carteirinha, né, ser uma carteirinha só que a gente usa para todos os médicos? Então, assim, a empresa fez recentemente uma excursão para a Estônia, que levou, inclusive, alguns estados já parceiros dela para dizer o quanto que o governo pode avançar nessa agenda, que ainda tem muito espaço para ser desenvolvido, né? Quando a gente olha, por exemplo, banco privado, você tem questão de biometria, você tem diversos pontos em que as empresas privadas já oferecem soluções de identificação de uma maneira muito mais fácil, né? O próprio celular, né? Você coloca ali na tua frente e já abre a tela do celular. Então, assim, existem soluções tanto em parceria com os estados, como também com o ambiente privado. Isso então, existe esse potencial de crescimento, né? Desculpa te atrapalhar. Existe esse potencial de crescimento nesse segmento do negócio, né? Sem dúvida, existe. Mas o ponto é, a gente não precisa que isso dê certo para o investimento se tornar uma oportunidade, né? Então, a gente esperava 200 milhões, lembra que eu disse ali? No primeiro TRI que a empresa trouxe, ela entregou um lucro de 65 milhões de reais. Então, a gente esperava 50, a gente comprou ela 4 vezes. Se a gente anualiza 65 milhões, e a gente fala ali que a empresa vai entregar entre 250 a 300 milhões de reais de lucro líquido esse ano, ela está no mesmo patamar de múltiplo que a gente comprou lá atrás, apesar da valorização dela. Então, acho que esse também é um dos motivos pelos quais a gente optou por aumentar a participação dela na nossa carteira.